Oi, hoje eu vou falar para vocês de um filme da Netflix chamado Memórias Secretas. Começa numa casa de repouso para idosos, aonde tem dois velhinhos, um de 90 anos, o outro deve ter mais ou menos, pelo menos ele está mais escavacado, ele está mais doentinho, mais tem um respirador na boca, essa coisa toda. Um tem Alzheimer. Alguma coisa ele lembra, mas a maioria ele não lembra mais. Acontece que Ah, como eles são amigos, e para o amigo não esquecer das coisas, aquele que tem memória, que não tem Alzheimer, ele escreveu tudo para ele como se fosse uma carta. O que ia acontecer, o que não poderia acontecer. Enfim, aquela pessoa que não tem Alzheimer, aquele senhor que não tem Alzheimer, falou para ele assim, porque esse outro que tem Alzheimer, ele fica chamando pela esposa dele, que chama Ruth. E ele ficou sabendo que a mulher havia morrido, tinha uma semana, e como ele tem Alzheimer, ele não lembrava daquilo. E como ele está sem memórias, esse amigo anotou numa carta os últimos pedidos da mulher dele, dizendo que ela havia pedido que ele fizesse o que estava escrito na carta. E esse que tem Alzheimer tem família, que é um filho, a nora. Acontece que ele começa a ler a carta e percebe que ele precisa seguir as instruções que está na carta. Ele foge lá desse abrigo onde ele estava e ele começa a cumprir o que estava escrito naquela carta, aonde o amigo orientava ele. A primeira coisa que ele fez, ele saiu, já tinha um táxi lá de fora, ele pegou esse táxi que o levou em determinado lugar, onde ele pegou... eu não lembro se é avião, se é trem, 90% não, é um trem, eu lembrei. Que até no trem, quando ele pegou o trem, ele conheceu uma criança, e aonde ele conversou com a criança, e a criança percebeu que ele tinha algum problema, ele tinha alguma dificuldade. E nessa viagem, quando ele chega numa determinada parada, o pai daquela criança perguntou para ele se ele precisava de ajuda. Ele falou: não, é para ter uma pessoa aí que tem o meu nome num papel que vai me levar em determinado lugar. Enfim, essa história vai desenvolvendo de uma maneira aonde ele sai procurando uma determinada pessoa. Esses dois eram judeus que tinham passado pelo campo de concentração lá em Auschwitz. E onde eles viram a famílias deles morrerem. E nós sabemos que muitas pessoas morreram lá. O que aconteceu? Ele, naquela carta que o cara havia escrito para ele, era para ele achar uma determinada pessoa que havia matado toda a família deles. E ele começou a procurar. Ele achou a primeira pessoa e descobriu que não era aquela pessoa, porque havia 4 pessoas com o mesmo nome. O amigo que não tinha Alzheimer, ele não tinha certeza qual daqueles era o verdadeiro assassino que havia matado a família dele lá no campo de concentração. E nisso começa a maratona desse senhor. Ele, o tempo todo você tem dó dele porque ele tem Alzheimer, ele tem dificuldade, ele precisa de ajuda. Quando ele chega no hotel, ele é todo... tem problema, você tem dó. E ele sempre pede para as pessoas escrever direitinho, até para comprar uma roupa aí em algum lugar, ele pede para que escreva para ele. Ele tinha uma numeração no braço, igual esse senhor que ficou lá no asilo. E nós sabemos que todos os judeus tinham uma numeração no braço. Eles não tinham nome lá, eles tinham números.
lá no campo de concentração. E o que aconteceu? E nessa aventura dele, ele vai descobrindo uma pessoa que não era, a pessoa foi capaz de provar que ele não era a pessoa que ele estava procurando. Depois ele chega numa outra casa com a pessoa que tinha o mesmo nome, e o cara é um policial, inclusive é um ator muito legal, que eu já assisti uma série com ele. E nessa hora ali, que ele está lá na casa, é uma situação muito tensa. Você percebe que alguma coisa vai dar errado. E esse cara era filho do cara que ele estava procurando. E eles eram fã incondicional de Hitler. Tudo lá na casa tinha a suástica de Hitler, tinha tudo do Hitler. E chegou uma hora que esse cara tinha uma cachorra que ficava latindo o tempo todo, e o cara, logo ele viu, o cara começou a suar, a transpirar, o senhor aí que estava procurando o cara para matar, porque a missão dele naquela carta era para ele matar a pessoa que havia matado toda a família deles lá no campo de concentração. E quando ele estava conversando com essa pessoa, o filho do cara que ele estava procurando, e na verdade não era o cara havia morrido, pá, 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 pá. O que aconteceu? Ele falou, ele estava suando, o cara falou, por que você não tira o paletó? Ele tirou e ele viu uma numeração no braço dele. Então ele deduziu que aquele cara que estava ali dentrinho da casa dele era um judeu. E aí já partiu para a ignorância, e ele soltou o cachorro foi em cima do senhor, e o senhor atirou, matou o cachorro. Aí ele deu tiro, matou, foi o maior pipoco, ele matou o filho do cara, deu um tiro na barriga, depois um tiro na cabeça. Foi assim, bem legal. O que acontece? Esse senhor, ele não bate bem. Apesar do Alzheimer, ele tem outros problemas. Que ele matou, ficou lá na casa onde ele matou, ele deitou na cama, tomou banho, vestiu o roupão da pessoa, e era assim, o cara era meio alopradão. Enfim, ele sempre entrava em contato com aquele que ficou lá na casa de repouso. E ele sempre orientava, ora, não era esse, mas eu acabei matando uma pessoa e papapá. E ele falou, não, isso não estava escrito na carta. Enfim, isso vai desenvolvendo de uma tal maneira que ele procurava essa pessoa que havia matado toda a família deles. E ele acaba chegando numa determinada casa lá no final da história, aonde tinha a pessoa que ele estava procurando. E esse senhor, que tem Alzheimer, ele toca divinamente piano. E ele gosta de Wagner. Então ele chega lá na casa, fala para a mulher, era a filha do senhor que ele estava procurando, fala que se ele estava em casa, ele falou que ele estava dormindo, ele falou, e eu espero. Enquanto ele estava esperando, ele começou a tocar uma canção de Wagner. O cara estava descendo a escada e já falou assim, se você fosse refugiado, você não saberia essa música. Então já deixa uma deixa pra gente. Mas não dá pra gente perceber o que está acontecendo. E esse que está tocando o piano, esse senhor de Alzheimer, ele falou, sua voz não mudou. E eles falaram, então vamos lá para fora, vamos conversar. E foi para a varanda, chegou lá na varanda, esse senhor começou a dizer, eu sabia que um dia você vinha me procurar, papapá. E ele falou, eu nunca esqueci quem eu fui, de vez em quando eu venho aqui para a varanda e falo o meu nome. Aí a gente pega que aqueles dois são nazistas. Aquele senhor que ele foi atrás, ele achava que aquela pessoa tinha o nome que o carinha que deu, aquele senhor que deu o nome lá para ele, mandava ele procurar ele mesmo. Ele estava procurando ele mesmo. Ele era o assassino, não só ele como esse senhor que ele achou lá no final. Ele era um nazista. Essa história é tão bem contada e tão boa que a cabeça da gente vira de ponta cabeça. Porque quando eles foram lá para o asilo, lá para essa casa de repouso, ele encontrou
esse nazista que tinha acabado com a família dele. E ele viu que o cara não tinha memória. Ele percebeu que ele tinha esse número no braço, mas ele descobriu que mesmo mostrando a própria foto dele para ele, ele não reconheceu que era ele. O que ele fez? Ele armou, ele pôs o próprio nazista a procurar ele mesmo. Tá entendendo? O tanto que a história é boa. E ele saiu nessa procura sem fim, procurando ele próprio. E chegando lá, nesse senhor, lá no final dessa história que eu estava contando, essa pessoa disse, não, você é fulano de tal, que eu não lembro o nome. E ele disse, não é você, ele não é você, é você. Enfim, era assim. Quando o nazismo acabou, quando foi invadido lá em Auschwitz, quando chegaram as outras tropas de libertação, eles mataram judeu, pegaram o número do braço do judeu e cada um fizeram neles o próprio número, que era dos judeus. Então eles eram tidos como judeus. E na verdade não era. Era um tremendo de uns nazistas. O que acontece? Nessa hora, ele fala, não sou eu. Ele fala, é você sim, nós trabalhamos junto no campo tal, papapá, papapá. E ele, não. Aí ele fala, o filho dele, que estava procurando por ele, porque ele tinha sumido e tal, chegou e fala, pai, que é isso? E ele fala, esse cara tá mentindo. Ele, não tô mentindo. Você é fulano de tal, nós trabalhamos junto no campo de concentração. Nós matamos a família de muita gente. Aí o filho fala, quantas pessoas você matou, pai? E ele falou, muitas. Aí ele lembrou. Aí você fica questionando, ele sabia de tudo? Ou era uma representação? Ou ele só lembrou ali na hora? Porque ele falou que lembrou tudo. A pessoa que tem Alzheimer, eu não entendo nada de Alzheimer, eu só sei que vai perdendo as memórias. Acontece que ele atira no cara, ele mata aquele cara que está na frente dele, que entregou ele, depois ele atira na própria cabeça. Ele se mata. Então, o filme é muito bom. O filme te deixa no início, quando tudo começa, você vê aquele velhinho com Alzheimer procurando uma pessoa que dizimou a família dele lá no campo de concentração. Você fala, coitadinho, ô judiação, por que fizeram isso com ele? Por que pôs ele para fazer isso? Na verdade, o filme inteiro ele estava procurando ele mesmo. Ele era o assassino, o nazista, junto com esse outro que ele matou e depois ele se matou. Então, o filme é muito bom, vale a pena ver. É um filme já... Eu não olhei a data, mas ele não é novo na Netflix. Mas é um filme que eu recomendo. Muito, muito, muito bom. Instigante. Que você fica falando, oh meu Deus, ó, como desenvolveu essa história. E ela é tão bem contada que a primeira vez que eu assisti, me levou na conversa. Eu jamais pensei que aquele senhor era um nazista. Nem eu, nem meu filho. E era. Ele era um carrasco. Enfim, no mais é isso aí. Assista, que você vai gostar. Deixa seu like, se inscreva no canal. Assina o sininho. Assista os outros vídeos meus, que você vai gostar. Tem vários vídeos gostosos. Tem muitos vídeos novos que a gente colocou agora. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.